Então, quando nós estamos falando de fé, quando o, o pastor está falando de fé, nós estamos falando de algo que é diferente de um cristão para o outro cristão. Quando se toca nesse assunto de fé, a fé que você tem, a fé que você possui, a fé existente na sua vida, de repente, é diferente da fé do irmão ou da irmã que está ao seu lado. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, ela está lá na categoria de dons, né? A Bíblia diz que se alguém tem falta de fé, peça a Deus que ele lhe o dará, não é verdade? Então, por isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. O que é o que vem a ser um fundamento? O que vem a ser um fundamento? Fundamento são as estruturas. Um fundamento é as colunas. O fundamento é o fundamento de uma construção. Então, por isso a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento, ou seja, toda a sua vida, toda a sua vida espiritual, tudo que você crê, acredita, que você realmente tem fé, ela deve ter o quê? Uma base, uma estrutura, algo sólido, firme, forte, aonde esse prédio, essa construção, ela venha a estar ali em cima disso. Então a Bíblia diz que a fé é o quê? A fé é o firme fundamento, a fé é a coluna, a fé é o fundamento da nossa vida espiritual. Então é por isso que um cristão que acredita na Bíblia Sagrada, que acredita nas coisas de Deus, é por isso que um cristão que confia na proteção de Deus, na salvação, na vida após a morte, é por isso que o cristão ele deve ter fé, acreditar e confiar. O diabo, o inimigo, vai fazer de um tudo para roubar a sua fé. O diabo vai fazer de tudo para minar a sua fé, para que você venha desacreditar das coisas celestiais, das coisas de Deus, das coisas do Espírito Santo. O diabo, você sabe que tem uma profecia na palavra de Deus que diz assim: nos últimos dias, muitos esfriarão na fé. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o que é a iniquidade? É o pecado, é a transgressão, é o que está acontecendo no mundo aí, é o pecado, tudo, o diabo está fazendo de tudo. A plataforma não deixa eu falar aqui algumas palavras, ela derruba o vídeo, mas nós estamos vendo o inimigo deitar e rolar no mundo, né? E assim atrair o maior número possível de pessoas para o pecado, as coisas erradas. Então, meu amigo, minha amiga, que esta profecia não venha se cumprir na sua vida, que no final dos tempos muitos se esfriariam. Por que a Bíblia fala esfriar? Por que esfriar? Porque a Bíblia diz que o fogo, a chama, arderá continuamente sobre o altar. O altar, ele deve ter fogo, deve ter chama. O que é esse altar? Esse altar é Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Esse altar representa a nossa vida espiritual. Então, quando nós estamos acesos espiritualmente, significa que nós estamos o quê? No primeiro amor. Por isso a Bíblia diz: volta ao primeiro amor e pratica as primeiras obras. A Bíblia, ela é recheada de instruções, de palavras que vêm a nos orientar. O inimigo, ele usa exatamente também a palavra para poder deturpar a verdade bíblica e assim estar derrotando os cristãos que não estão vigiando. Por exemplo, ele usou a palavra para com Eva, lá no jardim, no Éden, ele usou o quê? A palavra. Ele diz: é assim que Deus disse, você entendeu? E quando Eva falou, né, Deus falou que nós podemos comer do fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo então usa a palavra e diz:
pode comer, porque vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos. Então, o diabo ele usa o quê? A palavra. E a própria palavra de Deus ele tenta usar contra os cristãos. Tem aquela outra palavra que ele atentando o Senhor Jesus no pináculo do templo, né? É a segunda tentação de Jesus, né? No pináculo do templo, tá lá no alto, bem no alto, né? O templo ele é muito alto, então ele levou Jesus lá em cima, né? No teto, né? Para você entender, lá no teto, né? No teto do templo, e olhou lá embaixo e falou: pula daqui, salta daqui. Salta daqui, Jesus, pula daqui, insinuando até um suicídio para Jesus, né? Falando: pula daqui, salta daqui. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus então repreendeu o demônio, repreendeu aquela tentação. Jesus com a palavra repreendeu ele e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Vai-te, Satanás, seja repreendido, caia por terra, está amarrado em nome de Jesus. Então, o diabo ele vai fazer o quê? De tudo, e ele vai usar a palavra para também poder minar, sufocar ou até mesmo apagar a sua fé, para que você não tenha fé e não acredite mais nas coisas de Deus. O texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, veja só, né? A prova das coisas que se não veem. Então, duas palavrinhas que me chamam a atenção aqui, ó. A fé é o firme fundamento, é o alicerce, né? Das coisas que se esperam, ou seja, ainda não recebemos, ainda não está na sua mão, mas você espera, ou seja, o que espera vem o quê? De esperança. Então, você tem o quê? Uma esperança, esperar com esperança, esperar com fé para a glória de Deus, não é? Acreditando que isso vai acontecer. Queira o diabo ou não, isso vai acontecer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz aqui: e a prova das coisas. Quando a Bíblia está dizendo a prova das coisas, a Bíblia está dizendo a fé é o quê? O fundamento de coisas. O que são essas coisas? A Bíblia não diz o que são essas coisas. Então, por isso, você pode... Existem algumas pessoas que, por exemplo, assim, coisas... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A fé. Eu tenho fé que o meu filho vai se converter. Amém, glória a Deus. A outra pessoa já tem fé. Olha, eu vou trabalhar em nome de Jesus e vou lá naquela concessionária e vou tirar o meu carro. Em nome de Jesus, ou seja, então a fé dela, a fé está na salvação, a outra, a fé está que vai comprar o carro. O outro cristão, ele começa a orar: pai, eu vou orar em nome de Jesus, estou orando, estou buscando, e no final do ano eu quero fazer uma viagem de cruzeiro. Eu vou fazer uma viagem no mar, assim, um cruzeiro. Você entendeu? É por isso que a Bíblia está dizendo o quê? A fé é o firme fundamento de coisas, mas ela não deixa claro o que é estas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo já sabe que, de repente, alguém está orando por uma coisa pequenininha e outra está orando por uma coisa maior. Então, por isso, a fé é o firme fundamento de coisas. Porta de trabalho, cura, salvação, bens materiais. Então, a Bíblia fala: tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita, àquele que tem fé. De repente, esse vídeo está passando, esse áudio, e de repente, você que está enfermo, você está ouvindo essa palavra, essa meditação, e você está enfermo. Então, a fé também pode lhe curar você. Tenha fé, acredite, a fé pode curar você. Em nome de Jesus, eu creio nisso, eu acredito nisso e eu sei que você também acredita nisso. Então, você deve ter fé de cura, fé de cura. Diga aí: eu tenho fé de cura, eu tenho fé de cura, eu tenho fé de cura, em nome de Jesus. A fé de cura, ela o quê? Pede a cura.
Você entendeu? Então você vai clamar, buscar a Deus na fé de cura. Por isso a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento de coisas, mas ela não diz que coisas são estas. Você entendeu? Então se você precisa de cura, busque a cura. Tenha fé para receber a cura. Eu estou me lembrando agora daquela mulher do fluxo de sangue, não é? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha padecido muito com muitos médicos, com a medicina local da época. A Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, estava pobre, ficou pobre, perdeu todo o seu dinheiro, estava numa miséria total, terrível, e ainda estava muito enferma. Estava pobre, enferma, uma derrota só. A Bíblia diz que ela, vendo Jesus, ela teve fé de tocar nas vestes do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ela, estendendo a mão, ela veio por detrás, e a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que ela, estendendo a mão, tocou nas vestes do Senhor Jesus. Ela simplesmente pela fé, veja só, pela fé, a fé dela foi o quê? De tocar na roupa do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz aqui em Hebreus 11, a fé é o fundamento, é o firme fundamento de coisas. Então ela teve fé de tocar nas vestes. Ela não falou, Senhor Jesus, faz uma oração por mim, põe a mão sobre a minha cabeça, me unge com óleo, faz uma campanha. Não, a fé dela era de tocar nas vestes, na roupa do Senhor Jesus. Quando ela tocou na roupa do Senhor Jesus, na orla do manto do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus parou e perguntou quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, a fé daquela mulher retirou do Senhor Jesus virtude. A fé daquela mulher retirou do Filho do Deus Todo-Poderoso a virtude necessária para a cura dela. A Bíblia diz que ela, sentindo no corpo que recebera a cura, ela tremendo com muito temor, ela disse, sou eu, Senhor, eu toquei no Senhor. Eu estava enfermo, estava com muitos problemas, gastei todo o meu dinheiro e não tinha mais o que eu fazer, e eu tive fé de tocar no Senhor e eu senti, estou sentindo no meu corpo que eu fui curada. Jesus falou, vai filha, a tua fé te salvou. O que Jesus falou? A tua fé te salvou. Então, por isso você deve ter fé em coisas. Que coisas são essas? Coisas que você está pedindo na sua vida. De repente, se você falar para os seus amigos cristãos de igreja, para outras pessoas, olha, eu estou orando porque eu creio que esse portão da minha casa está muito velho, eu estou orando porque eu creio que Deus vai preparar um portão novo para mim. E eles vão dar risada, vão falar, você está orando a Deus, pedindo um portão? De repente tem alguma mãe que está orando e falando assim, oh meu Deus, eu estou orando porque eu quero dar uma bicicleta para o meu filho, eu quero dar uma bicicleta para minha filha. Se você contar isso de repente para algumas pessoas que não entendem da palavra de Deus, você está orando a Deus pedindo uma bicicleta? Então, quando você entende isso, você compreende isso, eu, pastor Rodrigo, entendo você, porque sou pastor, leitor da palavra de Deus, e eu sei que aqui está escrito que a fé é o firme fundamento de coisas. É fé para receber uma bicicleta, fé para receber trocar de portão, fé para trocar de carro, fé para comprar a sua casa própria, fé para a salvação, fé para a cura divina, fé para buscar os dons espirituais. Então, a fé é o firme fundamento de coisas, mas ela não diz que coisas são essas, não é? Então, por isso você deve ter fé e clamar a Deus. E tudo que o diabo mais quer é tirar a sua fé, apagar a chama da fé que está na sua vida. E como que o diabo vai fazer isso? Usando a boca de falsos profetas, usando a boca de falsas profetisas, usando falsos ensinamentos que vão esfriar a sua fé. Você quer ver um falso ensinamento? Você está enfermo. Ó, isso aqui é um falso ensinamento, preste atenção no que o pastor Rodrigo vai falar para você. Você está com uma enfermidade, por exemplo, e você diz para uma pessoa assim, olha, em nome de Jesus eu vou na igreja, vou fazer uma campanha, vou buscar Deus, vou fazer votos com Deus no altar, vou receber a unção e eu creio, em nome de Jesus, que você é curada. Aí você vai na igreja. E aí a igreja que você vai,
De repente aí o ministro, o pastor que aí está, não tem fé de cura, porque não é todos os pastores, preste atenção nisso que o pastor Rodrigo vai falar para você. Não são todos os pastores, pastoras, ministros do evangelho que têm fé de cura. Existem pastores, pessoas que estão à frente de igrejas que eles não acreditam em cura. Então, se você pertencer a uma igreja que o pastor não crê, não acredita em cura divina, a fé dele não é de cura. A fé dele, de repente, é só da palavra, só de estudo, só de hebraico, aramaico, significado, o significado do chifre da besta do Apocalipse, o significado de não sei o que, o significado de... A fé dele é só da palavra, não é de cura. Você não vai ser curado. Você não vai receber a cura divina. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade para você. Então, para você ser curado, para você ser liberto, por exemplo, libertação. Existem pessoas que sofrem com espíritos malignos, espíritos possessivos e frequentam igrejas frias, geladas, igrejas que não têm fé de libertação, não têm fé de cura. Esse pastor jamais vai orar por libertação. Ele vai dar a volta inteira na Bíblia, em versículos, para fugir covardemente da libertação. Aí eu pergunto para você, quantas vezes Jesus nos ensinou na palavra de Deus aos seus discípulos, aos seus obreiros, ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos. Ele diz impor, é para impor as mãos sobre os enfermos, orar por eles. Expulsai os demônios. Então, como que você está numa igreja que se diz evangélica, que o pastor prega contra impor as mãos, expulsar o mal e curar os enfermos? Como? Esse pastor está indo contra a Bíblia Sagrada. E ele inventa um monte de historinha para que ele e os obreiros dele não venham colocar as mãos sobre as pessoas. Mas a realidade é porque ele não tem fé de cura. Ele não tem fé de cura. Ele não acredita na cura divina. E por ele não acreditar na cura divina, ele não vai orar por cura divina, não vai fazer campanhas de libertação. Então se você estiver numa igreja dessa, você dificilmente vai receber a cura, a libertação, né? Então, você deve procurar uma igreja de fé, de cura, de libertação, para a glória de Deus. Não estou falando que você deve mudar de ministério, mas, por exemplo, aqui na nossa igreja, quando o pastor está fazendo correntes e campanhas de libertação, eu vejo isso. Vem pessoas de todas as denominações, vem pessoas de várias igrejas. Quando o pastor anuncia campanhas de cura e libertação, onde nós oramos muito forte por cura e libertação, eu vejo, vem pessoas de outros ministérios que participam, porque lá no ministério dele não tem campanha de libertação, não tem campanha de cura divina, não tem a busca de Deus pela cura divina, não tem fé de cura, fé de libertação. E o que mais as pessoas sofrem é exatamente isso, por falta de pastores que oram por cura e também por libertação, amém? Então por isso a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas, mas ela não diz expressamente o que são essas coisas. Por isso você vai encontrar pessoas que têm fé para algo e pessoas que não têm fé para aquilo. Você entendeu? Então eu termino essa palavra falando para você, tenha fé, acredite, confie. Confie, tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Todas as curas que estão na palavra de Deus aconteceram de verdade. O Senhor Jesus, ele existiu de verdade. E o Senhor Jesus, ele está entre nós de verdade. O Espírito Santo existe de verdade e quer fazer uma obra linda e maravilhosa na sua vida para a glória de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho fé que Deus vai mudar a história da sua vida. Eu tenho fé que Deus te levanta, eu tenho fé que Deus te cura, eu tenho fé que Deus salva você e toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora no final dessa mensagem por esta pessoa, meu Deus, que está sendo bombardeada, meu Pai, com tantas coisas. Senhor, eu oro por ele, oro por ela agora e peço a bênção do Senhor, meu Deus. Repreende toda a investida, meu Pai, do diabo, do inimigo contra a vida dessa pessoa. Quem sabe ela está sofrendo de depressão, de angústia, desejo de morte, tantas coisas, brigas no lar, briga na empresa,
um não está compreendendo o outro. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos santas e poderosas agora sobre a vida dessa pessoa que recebe essa mensagem e recebe essa oração agora. Onde ele está agora, meu Pai? Aonde ela está agora, que o teu poder venha sobre ele, venha sobre ela, e que ele e ela seja curado, liberto, abençoado e abençoada agora, em o nome poderoso do Senhor Jesus. E você que recebe essa oração aí agora, onde você está, diga com fé, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente para a glória de Deus. Eu quero agora, nesse momento, fazer um apelo para você. Você que está recebendo esta mensagem, esta oração, o pastor Rodrigo pede que você ajude essa obra, contribui nessa obra, venha ser dizimista e ofertante nessa obra. Você que o Espírito Santo toca no seu coração, venha ser dizimista dessa obra. Ajude o pastor Rodrigo a fazer a obra de Deus. Nós temos gastos altíssimos na obra de Deus. Temos gastos altíssimos na obra do Senhor. E eu preciso que você seja um dizimista, um ofertante, você que sente agora do Espírito Santo. O Espírito Santo chama você para você vir fazer parte dessa obra de Deus, sendo um dizimista, um ofertante. Pastor, como eu faço isso? Você pode fazer isso através do Pix. O Pix desta obra é também o WhatsApp, que você também pode pedir a oração, a palavra. O Pix e o WhatsApp é o mesmo número, tá bom? Pastor, eu vou enviar pelo Pix o meu dízimo, a minha oferta, o meu voto, a minha contribuição e vou ajudar nessa obra. Qual é o número, pastor Rodrigo? O Pix é 19, é o código 19 994 15 8375. Vou repetir, 19 994 15 8375. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? 19 994 15 8375. Este é o Pix que você pode enviar o seu dízimo, sua oferta, o seu voto. E este número também é o WhatsApp que você pode pedir oração, você pode pedir palavra, e nós estaremos atendendo com muito amor e carinho para a glória de Deus. Quero convidar você para você vir conhecer o trabalho, a igreja. Vem conhecer aqui o pastor Rodrigo Santos. A nossa igreja está aqui na cidade de Porto Ferreira. Nós estamos aqui no bairro do Jardim Centenário, na rua Luiz Pinto Bernardo, número 35. E os nossos cultos começam às 7 horas da noite. Toda terça, quinta, sábado e domingo, para a glória de Deus, tá bom? Agora, no final do ano, a gente suspendeu os cultos de terça-feira, tá bom? Mas, a partir de janeiro, nós vamos retornar com os cultos de terça-feira para a glória de Deus, tá? Que Deus abençoe todos de uma forma muito especial, ó. Um beijo no coração de todos vocês. E se esse conteúdo foi de bênção e vitória na sua vida, eu quero que você compartilhe, que você envie esse conteúdo para pessoas que necessitam também ouvir essa palavra. Amém? Deus abençoe, gente. Um abraço do pastor Rodrigo para todos vocês, tá?